Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu quero indicar e apresentar e comentar algumas obras, tanto bíblias de estudo como livros que são apologéticos, ou seja, são materiais que trabalham a apologética, a defesa da fé cristã ortodoxa. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Também quero afirmar que eu sou o autor desta obra, Os Frutos dos Falsos Profetas, obra esta que tem o objetivo de denunciar e de mostrar os erros e as heresias que têm acontecido nas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Este livro também é um livro de apologética, porque refuta comportamentos, procedimentos e atitudes errôneas de líderes que realmente não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Líderes que são hipócritas. Hipócritas na mais essência da palavra. Tanto é que na introdução, ou melhor, na dedicação do livro, que está aqui, eu dedico eles para quem? Dedico a todos que amam a Deus com uma fé não fingida, porque esses líderes, eles não amam a Deus, ou seja, eles fingem amar a Deus, mas com a fé fingida. Então eu dedico a todos vocês que amam a Deus com uma fé não fingida, que realmente são sinceros e têm um compromisso com Deus. Então, caso você queira adquirir essa obra, é só acessar os links que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Vamos então para o conteúdo deste vídeo. Eu quero aqui apresentar obras, bíblias de estudo e livros, materiais apologéticos. O que é material apologético? São materiais que têm conteúdos que defendem a fé cristã contra as heresias, contra as interpretações erradas e contra todos aqueles que atacam o cristianismo. Então vou começar por esta bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo Defesa da Fé, que atualmente tem um outro nome. Esta Bíblia aqui, as notas, os comentários que ela tem, trabalham sempre versículos que muitos interpretam errado, muitos são equivocados na interpretação, criam doutrinas estranhas que prejudicam a ortodoxia cristã. Então essa Bíblia não é uma Bíblia que tem muitas notas, abundantes notas, mas as que ela tem realmente são interessantes, são realmente de grande valia para te ajudar quando você tiver alguma dúvida de alguma passagem onde os críticos, onde os céticos, onde as seitas, elas utilizam para poder enganar as pessoas e causar distorção na interpretação. Então, Bíblia de Estudo Defesa da Fé, que se não me engano, ela chama agora Bíblia de Estudo Apologia Cristã, alguma coisa assim, tá? Publicada pela CPAD. Vamos aqui para a próxima, mais uma Bíblia de Estudo. Bíblia Apologética com Apócrifos, publicada pelo ICP. Essa Bíblia de Estudo ela é um material que tem comentários refutando as seitas que utilizam versículos bíblicos, passagens, para tentar justificar as suas doutrinas, mas que na realidade não são justificáveis. E os autores aqui, eles comentam então refutando essas interpretações erradas, essas interpretações satânicas, porque quem interpreta a Bíblia de forma errada apenas para enganar, ele segue o diabo, que também lá no Éden, também lá na tentação de Jesus no deserto, causou distorção quando expôs a sua posição, expôs algum comentário, algum procedimento. Então, essa Bíblia aqui ela vai então refutar os ensinos das seitas, dos movimentos heréticos que existem aí. Bíblia apologética com apócrifos. Por quê? Porque tem os apócrifos no final. Os livros que a Igreja Católica posteriormente canonizou no Antigo Testamento, então ele tem esses livros de forma integral e eles também refutam com notas de rodapé
as passagens desses livros que não têm harmonia com o restante da Escritura. Próximo material, agora é essa coleção aqui, também do ICP, chamada de com a coleção de apologia, né? Série apologética, um total de 6 livros, um total de 6 livros. Aqui, nessa coleção, os autores vão falar sobre várias seitas, vários movimentos, como o catolicismo, como a maçonaria, como as testemunhas de Jeová, como os mormons, como aquela religião do Paiva Neto. Então aqui os autores vão comentar sobre cada um desses movimentos, refutando-os biblicamente, por causa dos seus erros. Então, série apologética também publicada pelo ICP. São 6 livros. Próximo material, este aqui é um dos meus favoritos. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisler e Thomas Owen. Esse livro aqui é um dos meus prediletos. Por quê? Porque aqui são vários versículos que os autores vão interpretar, vão trazer explicações deles, onde muitos críticos, céticos, seitas, pessoas utilizam estes versículos. Versículos difíceis da Bíblia, eles vão comentar sobre eles. Como, por exemplo, a passagem daquela bruxa, né, que Saul foi, da feiticeira, né, que Saul foi consultar, e muitas outras passagens, dificuldades de números do hebraico. Então, existe até uma Bíblia de estudo que montaram usando esse material aqui, desse livro aqui. Então, é um dos prediletos livros que eu tenho aqui, que eu consulto, que eu olho, porque realmente foram muitos anos que os autores, principalmente Norman Geisler, gastaram para poder fazer esse livro, de pesquisas, né, que foram acumulando ao longo dos seus anos de professor de teologia. E os livros de Norman Geisler, todos valem a pena, todos. Cada livro de Norman Geisler vale a pena, porque ele foi um apologista cristão e as suas explicações são bem lógicas, bem fundamentadas, com muitos fundamentos, bem fundamentada. Então, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Esse aqui foi publicado pela editora Mundo Cristão. O próximo aqui, Heresias e Modismos, Ezequias Soares, uma análise crítica da sutileza de Satanás. Isso aqui é da CPAD. Ezequias Soares também ele destaca várias seitas, vários modismos no meio evangélico, que ele vai refutando, comentando, refutando sobre eles. Muito interessante também esse livro aqui. Ele vai falar sobre várias, o islamismo, o mormonismo, a reencarnação, as testemunhas de Jeová, a mariolatria, que é a adoração a Maria, a regressão psicológica, as seitas orientais, o cristianismo judaizante, que aqueles cristãos querem ser judeus, né? Eles falam que seguem Jesus, mas querem ser judeus ainda. A teologia da prosperidade, o triunfalismo, a superstição religiosa e outras coisas aqui. Então, muito interessante também esta obra aqui na área da apologética. O próximo, Em Defesa da Fé Cristã, de Dave Hunt. Dave Hunt também é um autor que eu gosto muito. Ele já é falecido também. E ele trata sobre várias questões da fé cristã, várias dificuldades, e ele comenta sobre todas elas. E eu acho muito interessante os escritos de Dave Hunt. 2 escritores que eu gosto muito, talvez os meus prediletos, Norman Geisler e Dave Hunt, porque realmente eles explicam no ponto, sem arrodeios. Eles vão no ponto e explicam a questão. Eles não ficam rodeando e dando volta lá e vem, depois chegar na resposta, eles já respondem de forma lógica e direta.
Então, esse livro aqui também é interessante na área da apologética. Mais um, de Norman Geisler e Ron Rhodes, Resposta às Seitas. Ele pega os versículos bíblicos que as seitas utilizam para enganar as pessoas. Eles vão selecionando os versículos bíblicos, né, que elas usam para enganar, para distorcer a verdade, e aqui eles vão rebater e refutar. Publicado também pela CPAD esse livro, Resposta às Seitas. O próximo aqui, Testemunhas de Jeová, Exposição e Refutação de Suas Doutrinas, de Aldo Menezes. Um livro muito interessante também, publicado pela editora Vida. O autor, ele era testemunha de Jeová, isso que é mais importante. Ele era testemunha de Jeová e saiu fora. E aqui ele escreveu o livro, então, contando como funciona a doutrina das testemunhas de Jeová e refuta elas aqui no livro. Então ele fala com propriedade porque ele era lá de dentro. Ele fala com propriedade, por conhecer o assunto por dentro, internamente. Um livro muito interessante para você ler sobre essa questão das testemunhas de Jeová. Próximo livro, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de seu cativeiro cultural, de Nancy Pearson. Este livro aqui realmente é um livro científico, praticamente, que trata da questão da cultura, né, da cosmovisão cristã. Porque as outras cosmovisões que existem tentam abafar a cosmovisão cristã. Porque o mundo ocidental foi originado, foi estruturado com base no cristianismo. E agora eles tentam desfazer isso, desconstruir com cosmovisões totalmente relativizadas, que não têm regras, que não têm conceitos morais e éticos. E neste livro, o autor vai mostrar que o cristianismo ele é harmônico com a ciência realmente séria. Então, Verdade Absoluta, de Nancy Pearson, também publicado pela CPAD. Próximo livro, um livro do pastor Elias Soares de Moraes, Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz. Esse também eu posso classificá-lo aqui, eu classifiquei ele também no grupo aqui dos de apologética que eu separei. Por quê? Porque ele vai tratar de questões, né, erradas que as pessoas ensinaram nas pregações nas igrejas, sobre versículos, ensinaram coisas erradas, e ele vai mostrar que está errado essas explicações, esses conceitos que que a Bíblia não diz. Que, por exemplo, um caso fala assim, ó, 1000 anos chegará, mas 2000 não passará, teve muito essa questão, e ele vai mostrar então esses erros que pregaram nos púlpitos evangélicos. Então é um livro também na área da apologética também, que vai refutar esses erros de pregadores. Próximo livro, Resposta aos Céticos, de Norman Geisler e Ronald Brooks, também é de Norman Geisler. Resposta aos Céticos. Aqui ele vai tratar da questão mais específica dos ateus, né? Os ateus que não creem em Deus, que não creem na Bíblia e atacam e são ativistas, e aqui ele vai refutar todas as acusações, os posicionamentos. É interessante que ele, aqui uma parte que eu vi, ele mostra que Bart Ehrman, por exemplo, Bart Ehrman era um estudioso do Novo Testamento que se desviou, e atualmente ele critica a Bíblia, ele fala que tem erros, tem problemas, e pega lá os manuscritos bíblicos, fala que todos têm erro, que são milhares de erros. Só que aí o Norman Geisler mostra que o livro de Bart Ehrman ele tem um erro de digitação, que se for multiplicar esse erro por todos os exemplares impressos, dá milhões de erros, dá milhares de erros. Então ele acusa uma coisa sendo que ele mesmo está errado. O próprio livro de Bart Ehrman tem erro de digitação. Então é muito interessante a abordagem que Norman Geisler faz através deste livro também. E o último aqui desse grupo que eu separei é esse volume grande aqui, ó, Norman Geisler, Enciclopédia de Apologética, Resposta aos Críticos da Fé Cristã. Olha só a espessura, o tamanho dessa obra.
É um material realmente, tem muito conteúdo, muitos assuntos. Fala sobre a inerrância da Bíblia, fala sobre Tomás de Aquino, fala sobre se o ser humano realmente se Adão é histórico ou não. São muitas questões tratadas nesta obra, todas na área da apologética. Realmente é uma obra fundamental, um monumento, né, da fé cristã, para mostrar que realmente o cristianismo ortodoxo é o correto e é o verdadeiro. Então, essas são as obras que eu separei aqui para comentar. Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço para você se inscrever neste canal, para nos apoiar, porque existem muitos canais aí no YouTube, na internet, muitas pessoas, né? Mas a verdade são poucas que realmente são sinceras na questão da fé cristã. São poucas. Muitos falam que são cristãos, que seguem a Jesus, mas o comportamento não é coerente com a verdade. Não são sinceros. Muitos têm compromisso de ter um canal apenas para debate, para ficar debatendo, desprezando os outros, menosprezando os outros. Então eu peço para você que, caso queira me ajudar e ajudar o canal, possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Então, no mais, eu agradeço e que Deus possa estar sempre com você.